Shalom, queridos, leitura bíblica. Hoje, dia 18 de agosto, e nosso texto está no livro de 1 de Samuel, no capítulo de número 10. Então tomou Samuel um vaso de azeite, lhe o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: Porventura, te não tem ungido Yahvé por capitão sobre a sua herdade? Partindo-te hoje de mim, acharás 2 homens junto ao sepulcro de Raquel, no termo de Benjamim, em Zelza, os quais te dirão: Acharam-se as jumentas que fostes buscar, e eis que teu pai já deixou o negócio das jumentas e anda aflito por causa de vós, dizendo: Que farei eu por meu filho? Quando dali passares, mais adiante, chegarás ao carvalho de Tabor, e ali te encontrarão 3 homens, que vão subindo a Deus a Betel, e levando 3 cabritos, o outro 3 bolos de pão, e o outro um odre de vinho. Te perguntarão como estás, e te darão 2 pães, que tomarás de sua mão. Então virás ao outeiro de Deus, onde está a guarnição dos filisteus, e há de ser que, entrando ali na cidade, encontrarás um rancho de profetas, que descem do alto e trazem diante de si saltérios e tambores e flautas e harpas e profetizarão. E o Espírito de Yahvé se apoderará de ti e profetizarás com eles e te mudarás em outro homem. E há de ser que quando estes sinais te vierem, faze o que achar a tua mão, porque Deus é contigo. Tu, porém, descerás diante de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti, para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás, até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. Sucedeu, pois, que virando ele as costas para partir de Samuel, Deus lhe mudou o coração em outro. E todos aqueles sinais aconteceram aquele mesmo dia. Chegando eles ao outeiro, eis que um rancho de profetas lhe saiu ao encontro, e o Espírito de Deus se apoderou dele, e profetizou no meio deles. E aconteceu que, como todos os que dantes o conheciam, viram que eis que com os profetas profetizava, então disse o povo, cada qual ao seu companheiro: Que é que sucedeu ao filho de Quis? Está também Saul entre os profetas? Então um homem dali respondeu e disse: Pois quem é o pai deles? Pelo que se tornou em provérbio. Está também Saul entre os profetas? E acabando de profetizar, veio ao alto. E disse-lhe o tio de Saul, a ele e a seu moço: Aonde fostes? E disse ele: Buscar as jumentas. E vendo que não apareciam, viemos a Samuel. Então disse o tio de Saul: Declara-me, peço-te, que é que vos disse Samuel? E disse Saul a seu tio: Declarou-nos, na verdade, que as jumentas já se acharam. Porém, o negócio do reino, de que Samuel falara, isto não lhe declarou. Convocou, pois, Samuel ao povo de Yahvé em Mispa, e disse aos filhos de Israel: Assim disse Yahvé, Deus de Israel: Eu fiz subir a Israel do Egito, e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os reinos que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje ao vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos, e lhe tendes dito: Põe um rei sobre nós. Agora, pois, ponde-vos perante Yahvé pelas vossas tribos e pelos vossos milhares. Fazendo, pois, chegar Samuel a todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matre, e dela se tomou a Saul, filho de Quis. E o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar a Yahvé se aquele homem ainda viria ali. E disse Yahvé: Eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: Vedes já a quem Yahvé tem elegido? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disseram: Viva o rei! E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro, e pô-lo perante Yahvé. Então enviou Samuel a todo o povo, cada um para sua casa, e foi também Saul para sua casa em Gibeá. E foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. Mas os filhos de Belial disseram: É este que nos há de livrar? E os desprezaram. E não lhes trouxe presente, porém ele se fez como surdo. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviou seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para que outra vez esteja em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, herdeiros de Deus e cordeiros com Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme, e juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito,
Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Livro de Jeremias, capítulo de número 47. Palavra de Yahvé que veio a Jeremias, o profeta, contra os filisteus, antes que Faraó ferisse a Gaza. Assim diz Yahvé: eis que se levantam as águas do norte, tornar-se-ão em torrente transbordante, e alagarão a terra e sua plenitude, a cidade e os que moram nela. Os homens clamarão e todos os moradores da terra se lamentarão. Ao ruído estrepitoso das unhas dos fortes cavalos, ao barulho dos seus carros, ao estrondo de suas rodas, os pais não atendem aos filhos por causa da fraqueza das mãos, por causa do dia que vem para destruir a todos os filisteus, para cortar de Tiro e de Sidom todo o resto que os socorra, porque Yahvé destruirá os filisteus, o resto da ilha de Caftor. A calvície veio sobre Gaza e foi desarraigada a Asquelon com o resto do seu vale. Até quando te retalharás? A espada de Yahvé, até quando deixarás de repousar? Volta para a tua bainha, descansa e aquieta-te. Como podes estar quieta, se Yahvé te deu uma ordem contra Asquelon e contra as bordas do mar? Ali lhe tem prescrito. Amém? Vimos então os nossos textos no dia de hoje, 1 de Samuel no capítulo 10, nós vimos que quando o Espírito Santo encontra espaço numa pessoa, essa pessoa é transformada. Foi isso que aconteceu com Saul. O Espírito Santo se apoderou dele e ele foi transformado em outro homem. Ou seja, o Espírito Santo ele tem poder para transformar as nossas características que são inadequadas, inapropriadas para a obra de Deus, para uma vida com o Senhor e nos fazer melhor, né? Aperfeiçoar em nós aquilo que o Senhor deseja que seja exaltado para dar a Ele a glória, né? Características que em nós mostrem, reflitam que a presença do Senhor habita em nós. E a única pessoa que pode impedir que o Espírito Santo nos transforme somos nós mesmos. Por isso é necessário que da nossa parte haja uma disposição para permitir o agir de Deus. E na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, nós vemos ali tantas verdades lindas, né, nesse capítulo, falando tantas coisas, mas ele vem para confirmar exatamente o que nós lemos anteriormente, que é quando a presença do Espírito Santo está em nós, somos transformados. Mas de todas as coisas, todas as palavras tão importantes que estão nesse capítulo, nós vimos que saber, reconhecer, entender e interiorizar no nosso coração que o amor de Deus é soberano e que nada nessa vida tem poder para nos separar dele, isto com certeza é um consolo, é um alento, é um motivo da nossa alegria, do nosso sorriso. Amém? Vamos orar? Pai Santo, bendito, maravilhoso, fiel, justo, nós te louvamos, bendizemos e damos graças ao seu glorioso nome. Pai, que revelação maravilhosa que o Senhor tem nos dado diariamente de que o seu amor não passa, o seu amor não perde validade e nada nessa terra, nenhuma circunstância pode nos separar do teu amor. Nem nesta terra, nem no reino espiritual, não há nada que nos possa separar do teu amor. Obrigada pelo Espírito Santo liberado através da obra de Jesus. Obrigada porque ele pode nos aperfeiçoar, nos ensinar, fazer-nos cada vez mais semelhantes ao teu plano desejado. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Shalom.